Tarde, o Aedes aegypti mostra sua força na região metropolitana de Belo Horizonte, onde 22 dos 34 municípios vivem uma epidemia de dengue, com mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes, o índice fixado pela Organização Mundial de Saúde. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de Minas com base no último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. 64,7% das cidades da Grande BH apresentam uma alta incidência da doença, que neste ano já matou ao menos 6 pessoas no estado, 2 delas na capital, uma em Patrocínio, no Alto Paranaíba, e 3 em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Raposos está em primeiro lugar na Grande BH, considerando o número de casos em relação ao de habitantes. E o que preocupa é a falta de consciência de parte da população. A moradora Edna Basílio enviou ao em.com este vídeo do lixo espalhado próximo à quadra de esportes no centro da cidade. Segundo ela, uma lixeira foi instalada ali há pouco tempo e já foi quebrada. Em alguns bairros, a comunidade faz mutirões para recolher lixo e entulho das ruas, mas estas atitudes têm de ser adotadas por toda a cidade. Em Belo Horizonte, a prefeitura espalhou faixas por ruas de bairros onde há infestação do mosquito Aedes aegypti. Veja aí, é como esta, no bairro Jaraguá, região da Pampulha, que ressalta que o perigo aumentou muito e conclama os moradores a eliminarem objetos que possam acumular água e servir para o mosquito botar ovos, que viram larvas e rapidamente se transformam em insetos que transmitem dengue, a zika e a chikungunya. Olha, o menosprezo com que o combate ao mosquito foi tratado pelo poder público e por nós mesmos, da população, nos levou ao caos com a multiplicação de casos das doenças transmitidas pelo inseto em um país com um sistema de saúde já deficiente, sem epidemias, né? Olha só a situação na UPA JK em Contagem, na Grande BH, nessa quinta, quando, segundo o Delvison Pereira, que nos mandou essas imagens, os pacientes esperavam até 12 horas por atendimento. Houve um tumulto danado, os guardas municipais tentavam acalmar as pessoas desesperadas e organizar ali a fila, gente com criança, gente de todas as idades. As recepcionistas teriam dito que o sistema de chamada da unidade, que é eletrônico, estava com problema, complicando a triagem e atrasando mais o atendimento. O Delvison disse que estava aguardando uma consulta com o ortopedista, mas que a maioria dessas pessoas aí eram pacientes com sintomas de dengue. A Secretaria de Saúde de Contagem diz que a UPA tem capacidade para atender 400 pessoas por dia, mas recebeu 737 ontem. Destas, 516 foram classificadas como azul ou verde, né? Não precisavam ter procurado a unidade, eram casos de pouca urgência. De acordo com a Secretaria, são problemas que poderiam ser atendidos nas unidades básicas de saúde, nos postos mesmo, né? Não procurem unidade de urgência quando for caso assim. Em Sete Lagoas, a coisa foi pior ainda. A demora no atendimento levou um pai de um menino doente ao desespero. Ele acabou detido na unidade de pronto atendimento da cidade nessa quinta. Revoltado por não conseguir atendimento para o filho, o homem entrou em confronto com policiais militares e guardas municipais. Ele foi contido, jogado no chão e dominado. Esta mulher passou mal com a confusão. O homem foi algemado e levado pela PM. Os pacientes denunciam que a UPA, a única a atender casos de urgência na cidade, tem ficado lotada todos os dias e que não há médicos suficientes para atender a todos. Uma luz no fim do túnel nessa nossa guerra é que uma empresa dos Estados Unidos informou nessa semana, mais precisamente quarta-feira, que uma vacina contra a Zika já teve resultados positivos em ratos e que essa empresa planeja começar os testes em humanos ainda neste ano. Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, atualmente pelo menos 15 empresas e grupos acadêmicos buscam um imunizante contra o vírus, que causa um surto nas Américas e estaria ligado à emergência sanitária internacional de microcefalia em bebês. Também nessa quarta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro divulgou um estudo sobre gestantes infectadas que constatou que o Zika pode mesmo atravessar a placenta e contaminar o feto. Mas os pesquisadores admitem que ainda são necessárias análises complementares para entender o que é que está acontecendo no país. A Polícia Militar prendeu no bairro Santa Cruz, região noroeste de BH, 2 integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de cargas. Outros 2 já identificados fugiram e ainda trocaram tiros com os PMs.
Marcos Vinícius de Rezende, de 20 anos, e Henrique Xavier, também de 20, foram detidos quando chegavam à casa onde, segundo a PM, a quadrilha usava para guardar as cargas roubadas. Nós recebemos informações e, através do nosso serviço de inteligência, confirmou essas informações que no bairro Santa Cruz teria uma carga de computadores roubadas, de um assalto ocorrido na 040 aproximadamente 2 dias, e essa carga seria dividida hoje. Nestas imagens cedidas pelo batalhão Rotan é possível ver 2 dos 3 veículos recuperados pelos militares. Todos clonados. Os PMs recolheram ainda documentos falsos, munição, um monitor de computador e vários celulares. No momento da abordagem, outros 2 integrantes da quadrilha fugiram de carro. Durante a perseguição, os bandidos bateram o veículo no meio-fio e continuaram a fugir a pé. Foi quando decidiram então a trocar tiros com a PM. Rafael Henrique Lopes, de 24 anos, e Bruno Rafael Giz Ferreira, de 28, estão foragidos. Eles têm passagens pela polícia. Um deles estaria até se preparando para assumir um cargo na segurança pública do estado. Pelo que o nosso serviço de inteligência levantou, esse Bruno aí, ele está aguardando ser chamado do último concurso agora de agente penitenciário, para trabalhar lá em Santa Luzia. Marcos e Henrique, que segundo a PM têm passagens por porte de arma, roubo e homicídio respectivamente, negaram que fazem parte da quadrilha. Não tem nada a ver com isso não, tá como laranja nisso aí, isso. Só sou um curioso nessa história, só mais nada não. Uma quadrilha grande, mas o batalhão Rotan está trabalhando para isso e vai desarticular essa quadrilha. E um ladrão que tentou assaltar um frentista foi baleado por um policial civil que estava no posto de combustíveis em Nova Lima na madrugada dessa quinta. Veja as imagens. Por volta de 1h30 da manhã, o bandido armado rende o frentista e anuncia o assalto. O funcionário se recusa a entregar o dinheiro. Os dois começam a brigar. Puxa daqui, empurra dali, eles derrubam uma cadeira. O bandido perde o capacete. Aí é quando aparece o policial civil, já com a arma na mão. De acordo com o boletim de ocorrência, o agente se identifica e pede para o ladrão se render. Ele não obedece e foge, mas é atingido no braço por um tiro disparado pelo policial. O criminoso foi detido pela PM depois de ter dado entrada em um hospital da cidade. O assaltante foi preso em flagrante por tentativa de roubo e permanece internado sob escolta no hospital de Nova Lima. Por falar em Nova Lima, olha só o caso político que é notícia essa semana na cidade. A Câmara Municipal quer processar uma associação de moradores que denunciou irregularidades nos gastos do Poder Legislativo da cidade. A decisão de entrar na justiça contra os próprios cidadãos foi aprovada por 9 dos 10 vereadores da casa na sessão desta semana. Os vereadores passaram boa parte da única reunião semanal em plenário discutindo as denúncias que apontam supostas irregularidades na gestão de recursos públicos pelo Legislativo no ano de 2014. Denúncias que foram divulgadas neste jornal de grande circulação em Nova Lima e apuradas por 3 moradores da cidade, integrantes da Amavise, Associação dos Moradores do Vila da Serra e Vale do Sereno. Está denegrindo a imagem da casa, sim. A cada momento que falo o nome de um, eu pergunto quem que é essa pessoa. Eu nunca vi, nunca, nem peguei na minha... Nem cumprimentei com um bom dia. Mas vocês poderão vê-los quando chegam num condomínio que pede documento para vocês entrarem. O vereador Gilson Marques, que pode ter o mandato cassado pela reprovação das contas de campanha e por ser acusado de intermediar a doação de um terreno para uma igreja evangélica, propôs que a associação fosse processada. O que esse pessoal está fazendo, senhor presidente? Eu sugiro ao senhor que, em nome da casa, certo? Processe esse povo também, sabe? Abra um processo em cima deles lá para eles ver se eles se comportam como gente. O requerimento dele teve a aprovação da maioria dos vereadores. 9 votos para processar e uma abstenção. Eu quero que eles respondam o processo por caluniar a vida dos vereadores, dizendo que nós ganhamos R$400 mil por reunião, dizendo que nós só trabalhamos 1, 2 horas por semana, que é mentira.
Os moradores integrantes da associação começaram a investigar as contas da Câmara dos Vereadores no fim do ano passado, quando o Legislativo estava prestes a aprovar um projeto da Prefeitura que aumentava o valor do IPTU em mais de 500%. O que gerou uma revolta em toda a população, que pressionou e esse aumento acabou não sendo aprovado. Na mesma época, o relatório com as denúncias de mau uso do dinheiro público pela Câmara no ano de 2014 foi entregue ao Ministério Público, que agora investiga o caso. Sérgio é vice-presidente da Amavise e um dos moradores que denunciaram supostas irregularidades ao Ministério Público. Nós ficamos escandalizados de uma Câmara com apenas 10 vereadores ter uma despesa anual em 2015 de 20 milhões de reais. E pior, com um orçamento para 2016 de quase 30 milhões de reais. Além dos gastos serem abusivos, muitos deles foram feitos sem cobertura de nota fiscal, irregularidades diversas. Ele está indignado com a decisão dos vereadores de aprovar o requerimento que dá andamento ao processo. Diante de uma cidade com tantos problemas, uma Câmara Municipal que se reúne uma vez por semana, gastar praticamente uma reunião inteira denegrindo o nome de moradores e de uma associação de bairro que quer apenas que as coisas sejam feitas com correção em Nova Lima. A população quer explicações. As associações de moradores, tanto a população, têm o direito de fiscalizar o poder público. E isso é um absurdo, a Câmara cercear esse direito da população de correr atrás daquilo que é direito dela. Se houve mau uso, tem que ser esclarecido, né? Porque o povo não pode sair no prejuízo, pode? Pode não, quer dizer, o dinheiro é do povo, né? E é impressionante como o político, principalmente no Brasil, tem a capacidade de desvirtuar o que é direito, o que é obrigação. Uma pessoa eleita para um cargo público, para trabalhar para o povo, sendo pago com dinheiro do povo, tem que ser transparente, tem que responder a qualquer questionamento, com muita transparência. Moradores de uma comunidade em Esmeraldas, na Grande BH, nos ligaram para desmentir a Copasa sobre o conserto de um vazamento enorme e constante de água de um reservatório. Na semana passada, a nossa equipe esteve lá, mostrou o problema e a companhia de saneamento disse que estava resolvendo, que o problema era pontual. Hoje nós voltamos e constatamos que a água limpa está sendo desperdiçada 24 horas por dia, escorrendo pela rua em grande quantidade e, segundo a população, há anos. Falta d'água? Que nada. Aqui o que se vê é muito desperdício. Água vazando, como vocês podem ver aí, e a Copasa não dá solução. Eles falam que não tem condição de arrumar o aparelho. Segundo os moradores aqui de Andiroba, o problema acontece há pelo menos 5 anos, desde quando a Copasa instalou essa caixa d'água aqui na região. E desde o final de dezembro, a situação é essa aqui. Água limpa desperdiçada 24 horas por dia. Na semana passada, o Jornal da Alterosa denunciou vazamento contínuo de água no reservatório. Na época, a Copasa informou que o problema foi em função da queima de uma bomba. Profissionais da empresa estiveram no local, mas até hoje nada foi resolvido. Um valor de água incalculável que é desperdiçado aqui diariamente. Segundo os moradores, já foram várias ligações para a companhia de saneamento. Eu já fiz vários protocolos aí, vocês não têm arquivado, não? Não, senhora, eu não verifiquei, não. Pode aguardar, é o mais breve possível. Se a gente não pagar a conta, eles vêm aqui e cortam, né? E a gente liga e eles estão com essa desculpa que está com o rádio queimado, mas 5 anos com o rádio transmissor queimado. A água desce pela rua Herculano Teixeira da Rocha, percorrendo cerca de 600 metros até desaguar nesse córrego. O coração da gente corta de dor, viu? Desperdiçando na rua e tem vezes que falta na caixa d'água da gente. Enquanto a solução não vem, o jeito é esperar. Nós tornamos a cobrar uma resposta da Copasa, mas dessa vez ela não veio. Em Belo Horizonte, pais denunciam a demora para conseguir atendimento no Hospital Infantil João Paulo II. Crianças doentes viraram à noite à espera de uma consulta. Uma mãe disse que viu funcionários com pratos de bolo de festa dentro da unidade. Eles são pequenos, estão doentes e já têm que encarar uma espera de gente grande. Nesta quinta-feira foi assim o atendimento, ou melhor, a falta dele,
no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte. As mamães estavam revoltadas. Não tem previsão de atendimento. Eu já estou há 6 horas aguardando atendimento e ainda não tem previsão. O que você acha disso? É um absurdo. É totalmente absurdo. A informação repassada aos pais foi a de que havia apenas 2 médicos atendendo no plantão, porque o restante estava passando mal. Com a sala de espera cheia e João Miguel, de 5 meses, sem ter previsão de ser atendido, Wildimara fez um desabafo. Está muito visível aí, que está transitando toda hora funcionários com pacote de fralda, tá passando gente com pratinho de bolo, com salgadinhos. Isso aí está sendo visível, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo que isso está acontecendo e é isso que está dificultando o atendimento das crianças. Tentamos procurar a direção do hospital para ter esclarecimentos sobre a suposta festa e entender também o porquê da demora nos atendimentos. Porém, ninguém apareceu para dar uma resposta. Olha, a pessoa correta que trabalha num lugar desse deveria se manifestar, né? Pelo menos para se defender e mostrar que está trabalhando. Não sei. A FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado, não nos deu resposta sobre esse caso. É um absurdo. Na noite de ontem, uma manifestação a favor da redução das tarifas de ônibus em Belo Horizonte tumultuou um pouquinho o trânsito no centro da cidade. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 50 pessoas interditaram 3 das 4 faixas da Avenida Afonso Pena, no sentido Mangabeiras. Os manifestantes seguiram da Praça 7 até a porta da Prefeitura de Belo Horizonte, levando faixas e cartazes. E uma motorista caiu com o carro dentro de um córrego no bairro Saudade, nesta manhã na capital. O carro teve que ser içado. O veículo ficou muito danificado. Ele caiu lá embaixo no córrego, a uma altura de aproximadamente 15 metros. Foi por volta das 4h30 da manhã. O Celta saiu da pista neste ponto da Avenida Belém. Este pedreiro foi quem ajudou a socorrer a motorista. Estava gritando já e o carro disparou o alarme. Aí peguei e falei, vamos descer então, vamos tirar ele do carro. Aí nós descemos, vai tirar nela. O cunhado da motorista Lídia Fernandes de Souza, de 36 anos, disse que ela não ficou ferida. É que já estava vindo normal, do nada, quando acordou estava lá embaixo. Não teve um arranhão. Graças a Deus. O acidente aconteceu logo depois desta curva, bem perto de uma unidade municipal de educação infantil. O asfalto é bom e o trânsito é em mão única. Seu João é da Associação de Moradores do bairro Saudade. Ele conta que muitos motoristas passam por aqui em alta velocidade. Diz ainda que pediu à BH Trans e à Prefeitura a instalação de redutores de velocidade. A Prefeitura, no entanto, não tomou uma decisão, uma prevenção antes que acontecesse isso que aconteceu aí hoje. Termina neste fim de semana o horário de verão nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, porque as outras não têm horário de verão. Às 0h de domingo, meia-noite de sábado, os relógios devem ser atrasados em 1 hora para as 11 da noite, né? As regiões norte e nordeste não participam do horário de verão. Calor e alta umidade do ar provocam pancadas de chuva em grande parte do estado. O céu fica encoberto na região sul, na zona da Mata, Triângulo, Centro-Oeste e na Grande BH. Nas outras áreas de Minas, tempo ensolarado a parcialmente nublado. Ao longo do fim de semana, a tendência é de chuvas típicas de verão. A temperatura em Belo Horizonte chega aos 30 graus hoje. Máxima de 33 em Corinto. 26 graus em Tiradentes. Em Guaxupé, os termômetros atingem 32 graus e 29 em Montes Claros. Belo Horizonte com dia claro, com céu claro, poucas nuvens. A temperatura neste momento é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 51%. Crianças com necessidades especiais estão sem medicamentos, alimentos e fraldas na APAE de Divinópolis. A Justiça já determinou que a Prefeitura forneça o material, mas a situação vem se arrastando há 3 meses sem solução. Os pais estão tendo de arcar com tudo sozinhos. Todas estas crianças ganharam na Justiça o direito a fraldas e medicamentos, mas desde outubro do ano passado não recebem os produtos. Graciele é mãe do Rafael, de 14 anos, que tem paralisia cerebral. Ela está revoltada com a situação. Porque com ordem judicial,
A gente chega, tá sempre, parece que tá mendigando e não é. Nós estamos lutando pelos direitos deles. Chega lá com a ordem judicial, não tem mais o que fazer. Kian, de 11 anos, também tem paralisia cerebral e precisa de 2 tipos de suplemento alimentar. Mesmo a justiça tendo determinado que ele receba 150 fraldas por mês e alimentação especial, isso não está acontecendo desde janeiro. Tem falta de fralda, leite, essas coisas, fica difícil pra gente ver. Miriam, mãe do Emanuel, de 8 anos, também não recebeu fraldas neste ano. Tá difícil de controlar, porque é muito gasto, fica em média R$350 por mês só de fraldas, fora os medicamentos. A Prefeitura de Divinópolis informou que os fornecedores atrasaram a entrega de medicamentos e fraldas e já está em contato com eles para regularizar a situação. O problema é que não há um prazo definido para que as crianças voltem a receber o que é de direito delas. E enquanto a determinação judicial não é cumprida, os pais se viram como podem. Sinara se endividou para comprar 2 tipos de remédios usados no controle de crise epilética da filha dela. Mariana, de 9 anos, não pode ficar nem um dia sem a medicação. Está 3 meses que ela não recebe, então é uma situação muito complicada. Frank é autista e também não recebeu medicamentos e fraldas. A gente quer uma resposta concreta, porque a gente liga lá e eles falam que não tem previsão. Inclusive, eu já troquei o processo do Frank, porque a fralda dele era juvenil. E agora tem que ser AP, que a juvenil não serve. E até hoje, nada. Da última vez que eu estive na Semusa, eu achei um absurdo, foi que eu comentei com um dos funcionários que eu estava vindo do fórum e que o promotor iria sentar com o juiz para estabelecer a multa. Ele simplesmente virou para mim e falou: você está no seu direito, mas isso nunca aconteceu. Veja agora algumas oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. 4 vagas para churrasqueiro, salário de R$ 1.200. Uma vaga para jardineiro, com salário de R$ 1.187. Uma vaga para estoquista, salário de R$ 1.020. Uma vaga para supervisor comercial, com salário de R$ 1.200. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. Hora de promoção no Jornal da Alterosa para você ir a um evento musical. Tem que ligar agora para o número 32090966, código 31, para concorrer a um par de ingressos para a 3ª edição do Samba Prime, no dia 19 de março, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Vai ter show com Belo, Imagina Samba, Os Travessos, Harmonia do Samba e Ferrugem. Participe, o número é 32090966, código 31. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com os ganhadores. Boa sorte para você. A gente volta já já com mais informações. Aguarde. Nesta semana, um desafio mobilizou muita gente em uma rede social da internet. Mulheres eram incentivadas a falar sobre a maternidade, postar fotos e marcar outras mães numa corrente de depoimentos no Facebook que gerou muita polêmica. A principal delas foi em torno de uma moça de 25 anos que teve um bebê há pouco e resolveu declarar que a maternidade para ela não tem nada de paraíso. O desafio até então revelava, por meio das fotos, o prazer da maternidade. Até que uma mãe jovem de primeira viagem, de 25 anos, decidiu expor as dificuldades. Além de não aceitar o desafio, ela disse bem claro que ama o filho, mas que está detestando ser mãe. A página dela ficou cheia de comentários. A repercussão foi tanta que o perfil de Juliana Reis foi bloqueado nas redes sociais. Em meio à polêmica, até foi criado um outro desafio, o da não maternidade. E novamente as opiniões geraram muita discussão, na internet e nas ruas. Ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não julgo ela não, porque ser mãe é muito difícil, sabe? Eu acho que tem que ter a liberdade. O instinto, né, da mulher já é de ser mãe, mas nem todas, né, têm o mesmo pensamento. 2 em cada 10 famílias no Brasil não têm filhos, condição que vem aumentando nos últimos anos. Dados do IBGE mostram que em 2004, cerca de 15% dos casais brasileiros não tinham filhos. 10 anos depois, em 2014, esse número aumentou para 20%, o que representa 14 milhões de famílias. Este psicólogo diz que é natural a mulher amar a criança e não gostar da maternidade. Ele explica que muitas são pressionadas para terem filhos. Ela acontece moldando a criança desde cedo
a menina para ser mãe, para cuidar. Ela é estimulada a brincar de boneca, a cuidar de bebezinho. A grande pressão é das outras mães, especificamente as mães da família. Diz também que hoje em dia muitas mulheres se realizam de outras maneiras e mesmo assim são felizes. Uma realização profissional, a realização amorosa sem que tenha a participação dos filhos. Então o casal opta por dedicar a sua vida um ao outro nos momentos livres e não à maternidade. Então existe essa possibilidade. Para toda mulher, o que tem que prevalecer é a alegria dela em ser mulher, a alegria dela em ser um ser humano independente do gênero. E como toda experiência na vida, né, para umas pessoas ela é boa, outra é ruim. Não cabe a nós julgarmos, né? Vem aí o Alterosa Alerta, edição especial, e outras informações você confere à noite nos nossos telejornais em todo o estado. Boa tarde para você e um ótimo fim de semana.